Fala galerinha do nono ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje nós vamos continuar a segunda parte da nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Daqui para essa e próxima aula a gente já finaliza o nosso primeiro módulo, a gente já vai entrar no segundo módulo, dar uma acelerada a mais no segundo módulo, né? Mas aqui a gente já vai finalizar a primeira fase da guerra. Primeira guerra, aliás, né? Então, aqui nesse momento a gente já viu os antecedentes da guerra, né? Foram aquelas articulações ali que a gente pode entender como uma luta imperialista, né? De alguns países, França, Alemanha, Inglaterra, própria Itália, enquanto império. E alguns países ali dos Balcãs, né? A Sérvia, Império Austro-Húngaro, e aí o estopim da morte do Francisco Ferdinando, né? Foi assassinado em Sarajevo, né? Capital da Bósnia. Aliás, na Sérvia. Então, galerinha, aqui nessa aula nós vamos ver, né, as alianças, consideram as alianças, né, da Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ver os tipos de guerras e as consequências posteriormente que essa guerra vai trazer para o mundo e para esses países, né? Vamos acompanhar aqui essa primeira parte, que é a ofensiva, a primeira grande ofensiva alemã feita após, né, a articulação desses blocos, ok? A Primeira Guerra Mundial começou basicamente com dois blocos definidos, né? Então a gente tem que ter em mente esses dois blocos antagonistas, né? De um lado estavam países da chamada Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. França, Inglaterra e Rússia, Tríplice Entente. Do outro lado, nós tínhamos a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, que é o bloco perdedor dessa primeira, digamos, dessa Primeira Guerra Mundial, certo? Tríplice Entente vai ser o grupo que se sairá vitorioso, que é o grupo França, Inglaterra e Rússia. Professor, mas foram só esses países que comporam a guerra? Não. Aqui na página 249, nós temos, né, a articulação que foi feita por esses países, né? De um lado nós temos a Tríplice Aliança, nós temos a Tríplice Entente, e aqui é o mais claro, são os chamados países neutros. A partir desse momento, a guerra ela vai se caracterizar em dois momentos distintos. A primeira é chamada Guerra de Movimento, e a segunda parte é chamada a Guerra de Trincheiras ou Guerra Estática, né? O que seria, primeiramente, essa questão da guerra de movimento? Na guerra de movimento, vamos pensar que a gente está no começo do século XX, né? O armamento ele já existe, já há um desenvolvimento, mas talvez seja a grande guerra assim, que vai ser usado isso de forma escalonar grande, de uma forma de um grande uso. Antigamente, as batalhas, principalmente ao longo do século XVIII e o século XIX, elas eram batalhas a campo, campais, né? Lembra aqueles filmes né, que os exércitos se encontravam e batalhavam? É uma guerra de movimento, ou seja, os exércitos estão se deslocando ainda e entrando em conflito. Porém, nós temos um adicional muito forte aqui nesse período, que é a arma, o armamento, né, arma de fogo, especificamente. Então, não há condições de haver um enfrentamento direto, em campo aberto. Por quê? Porque um lado do outro ia atirar e todo mundo ia morrer ali em campo. Então, o que é inventado nesse período? Chamada Guerra de Trincheiras. O que é uma trincheira? Imagine a terra plana, você cava um buraco aqui nessa terra, nesse meio, e você fica aqui no meio, né? Enquanto lá do outro lado existe também um buraco cavado em forma diagonal, que essas duas batalhas, né, os dois exércitos ficam dentro dessas trincheiras. E passavam-se anos e anos esses soldados dentro dessas trincheiras. Vamos primeiro aqui para leitura um pouco para a gente esmiuçar da chamada Guerra de Movimento. Dois momentos foram cruciais para o desenrolar da primeira fase da guerra. Um foi a primeira batalha de Marne e outro foi a batalha de Tannenberg, conflito ocorrido na outra frente da guerra, a oriental, entre Alemanha e russos.
Assumindo o controle do exército alemão, o general Hindenburg aniquilou o exército russo em Tannenberg. Essa vitória alemã sobre os russos é considerada a mais bem-sucedida vitória da Primeira Guerra. Na ação foram capturados mais de 90 mil soldados russos e mortos cerca de 30 mil combatentes. Os alemães também foram exitosos em capturar armas russas. Então era uma batalha que tinha muitas baixas, certo? E aí a gente já vai para a segunda parte, né, da Primeira Guerra Mundial, que é a chamada Guerra de Trincheiras. Após a fase de movimento, iniciou-se a conhecida Guerra de Trincheiras, ou Guerra Estática, né? Essa fase durou no fim de 14 até o início de 1917, e França e Alemanha foram os grandes protagonistas do início dessa fase. Canais imensos foram cavados na terra, primeiramente na região que abrangia a divisa da Bélgica com a França. Em seguida, esse modelo de guerra se espalhou por toda a região bélica da Europa, virando um exemplo característico de combate. Foi nesse período que foram aperfeiçoadas as táticas de infantaria dos principais exércitos europeus. Aqui era um momento de articulação e de aprendizagem também muito em questões de guerra, né? Esses países se desenvolveram bastante, tanto que a Segunda Guerra Mundial ela vai ter batalhas muito mais intensas e muito mais treinadas, né? As trincheiras representavam todo tipo de angústia, sofrimento e tensão que se pode imaginar num ambiente de guerra. O frio às vezes era insuportável. O odor da decomposição dos cadáveres incomodava e a aparência daquela realidade era sofrível. Imaginem o seguinte, quando havia... Lá eles não podiam simplesmente sair. Então, por exemplo, eles iam fazer as necessidades deles. Onde é que eles tinham que fazer? Tinham que fazer lá. Então eles cavavam buracos, faziam, mas mesmo assim, anos ali, naquele lugar, meses, e aqueles odores, os mortos tinham que ser enterrados dentro dessas valas, porque não havia possibilidade desses soldados saírem. A falta de comida, a falta de água potável era uma questão tenebrosa. Por causa das trincheiras, os exércitos que antes da fase de movimento avançavam rumo às fronteiras, passaram a ficar imóveis esperando os inimigos e tentando avançar somente quando a trincheira inimiga era desintegrada. Ou seja, isso poderia demorar anos, 2 anos, 1 ano, meses, né? Com isso, o confronto se equilibrou com a perda e ganhos para os 2 blocos da guerra. Esse histórico de mortes foi se agravando conforme o conflito se desenvolvia. Então, galerinha, essa relação das trincheiras com a guerra, ela vai ser muito forte nesse período. E aí, Pimpoles, nós vamos caminhando para outro momento muito importante da guerra, onde ela vai tomar outros rumos, né? A Alemanha estava muito forte nesse período, e a Rússia, constantes perdas, ela perdia muito, principalmente para os alemães. Ela vai, em 1917, por conta de uma revolução interna que acontece na Rússia, ela vai deixar a guerra, certo? Ela deixa a guerra, assina um tratado de não agressão ali com a própria Alemanha, abandona a guerra. Em consequência, né, há uma baixa aí de um grupo, né, dessa guerra. A Entente vai perder um dos principais países, que é a Rússia, mas aí vai haver a entrada de um novo país, que é os Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos, ela já dá bem no final da guerra, certo? E eles têm alguns porquês. Os Estados Unidos já temia ele foi neutro durante toda a guerra, mas ele já temia esse avanço alemão. Então ele entra com um exército bem descansado e consegue derrotar aí os aliados nessa questão, né? A Tríplice Aliança, aliás. Então a gente tem, nesse sentido, o fim da guerra desequilibrado aí através da entrada dos americanos. Ok? As batalhas depois vocês dão uma lida na página 256 até a página 260, perdão, certo? E aí a gente entra no chamado Tratado de Versalhes para a gente finalizar nossa aula sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, perdão. O que foi esse tratado?
Vamos lá para a página 259. Diversos tratados de paz foram assinados com o fim da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, o mais importante e significativo tratado oficializado foi o Tratado de Versalhes, imposto exclusivamente à Alemanha e assinado em Paris em junho de 1919. Fiquem bastante atentos a esse tratado, porque ele vai ser um dos principais estopins, ou seja, um dos principais fatores que vai levar à ocasião da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, está tudo conectado. Quais são os principais pontos do Tratado de Versalhes? Devolução da região da Alsácia-Lorena, né? A abertura de territórios para a formação da Tchecoslováquia na Polônia, a abertura do corredor polonês, né? Que é um espaço dentro da Alemanha que a Polônia não tinha acesso ao mar. Então ela tinha que fazer um corredor passando por dentro da Alemanha, que era para dar acesso à Polônia ao mar. Perda das colônias da África pela Alemanha, entrega da região do Sarre, redução do efetivo militar para 100 mil homens, ou seja, a Alemanha inteira só poderia ter 100 mil soldados. Isso é basicamente nada, né? E um pagamento de uma indenização gigantesca, 269 milhões de marcos. Isso vai quebrar a economia alemã, certo? Então, gente, basicamente, essa é uma visão breve aí da Primeira Guerra Mundial. Eu quero que vocês façam as atividades da página 261 até a página 264. Um grande abraço, valeu!